Olá, está começando a primeira edição do Foda-se Ciência, podcast. Vamos receber hoje o convidado César Lenzi, astrofísico, doutor em Física Nuclear e professor do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Obrigado por sua participação, César. Eu que agradeço aí o convite, é sempre muito bom a gente estar podendo falar de ciência nos diferentes espaços que oferecerem esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho a respeito daquilo que eu faço e falar sobre ciência de verdade. Mas eu tenho que logo dizer a você que um pouco me estranha o nome do podcast, mas vamos lá, vamos seguir. César participou de vários podcasts, como Ciência Sem Fim e Inteligência Limitada. Como é para você participar pela primeira vez de um podcast com credibilidade? Enfim, é muito bom estar participando de mais um podcast. Os outros podcasts, considero com certeza que os outros podcasts têm muita credibilidade, né? Afinal de contas, foi com o Sérgio Sacani, Vilela, que são pessoas que têm uma história gigante na internet e na divulgação de boa informação. Espero que seja assim aqui também. Vamos falar um pouco sobre física quântica, uma das únicas áreas da ciência realmente que pode ser confiável e que você pode ver os resultados, porque a física quântica, como todos sabem, é quando você pensa com muita força em alguma coisa e você acaba manifestando aquilo. E você pode provar isso com momentos como quando você fala muito de uma pessoa e aquela pessoa fica com a orelha vermelha, ou quando você pensa muito em alguma coisa e depois recebe um anúncio no Facebook. Qual é a sua opinião sobre a relação entre a física quântica e os coaches? Eu realmente estou embasbacado aqui. Mas não, a física quântica não fala sobre isso, não fala sobre o nosso poder de, como os coaches gostam de falar, né, de cocriar ou de manifestar os seus desejos. Não, a física quântica ela fala simplesmente sobre um mundo que está completamente fora do nosso acesso, que é aquele mundo atômico, aquele mundo que vai para além do microscópio, menor ainda do que a gente pode chamar de microscópio. Como falei, o mundo dos átomos e dos elétrons e dos prótons. É sobre isso que fala a física quântica e não sobre criação e nada disso que você mencionou. Eu sei que sim, há muita confusão nesse sentido, porque a física quântica ela traz alguns novos paradigmas à ciência, ela traz algumas novas interpretações ao mundo, só que são interpretações que não cabem dentro do contexto do mundo macroscópico, ou seja, não cabe dentro do nosso contexto de mundo aqui. O que acontece ali que é nesse mundo subatômico, onde o universo ali é regido por funções de probabilidade, isso já não vale mais para a gente. A gente vive num mundo que é determinístico e, assim, a gente não tem a capacidade de interferir nem criar nenhum tipo de realidade que venha favorecer a gente em nada. E você acredita que você formulou sua visão a partir de pensamento positivo? A partir de pensamento, de muito pensamento positivo, porque eu precisei de muito pensamento positivo quando eu estava fazendo ali na minha graduação as disciplinas que a gente chama ali de mecânica quântica 1, 2, cursei isso por anos, para depois até dar aula desse tema. Eu tive que realmente ter muito pensamento positivo para ter disciplina para estudar essa matéria que é tão complexa. César, vamos falar sobre um experimento muito conhecido, o gato de Schrödinger. É um experimento que um gato se encontra dentro de uma caixa e cientistas discutem se ele está vivo ou morto. Você não acha que isso se caracteriza como um experimento de maus tratos aos animais? Excelente pergunta sua, na verdade muito importante, porque as pessoas, de um modo geral, fazem muita confusão com isso. Não aconteceu nada com gato nenhum. Na verdade, esse foi um experimento mental proposto por Schrödinger na década de 20 para fazer um pouco de chacota
alguma das interpretações possíveis à física quântica, tá? Então, não aconteceu nada com gato nenhum, não houve maus tratos a animais e muito obrigado pela pergunta, na verdade. Quando você fala sobre um experimento mental, isso quer dizer que os cientistas apenas fantasiavam em maltratar o gato. Bom, eu não sei nada a respeito ali dos fetiches pessoais desses cientistas, tá? Mas eu penso que a intenção não era fantasiar, maltratar animal nenhum. A questão era só fazer uma extrapolação a um fenômeno que é plenamente quântico, que é o fenômeno de superposição, a algo macroscópico, como o caso de um gato, ou como o caso a vida de um gato. A intenção dele era realmente fazer um pouco de chacota com a física quântica, com uma das interpretações possíveis da física quântica. Penso que ele não ficava, a intenção dele não era fantasiar, nem ficar imaginando nada além disso. Na história, conhecemos casos que gatos eram usados em experimentos de espionagem. Você acha que este experimento do gato na caixa pode ser um caso de queima de arquivo? Como eu falei, eu não acho que seja um experimento de queima de arquivo nenhum. É simplesmente um experimento mental, um experimento imaginativo, algo que naquela época era muito comum. Cientistas faziam muitos experimentos mentais para levar à extrapolação algumas teorias. Então, como eu disse, não havia gato nenhum envolvido nesse experimento e nessa situação. Só foi um experimento mental e diria que um pouco infeliz por parte ali de Schrödinger naquela época. O que significa dentro do experimento que o gato pudesse estar vivo e morto ao mesmo tempo? Bom, vamos lá. Esse experimento, como eu disse, que é mental, ele faz uma extrapolação a um fenômeno que é quântico, tão somente quântico. Basicamente é o fenômeno de superposição. O que diz esse fenômeno de superposição? Quando eu tenho uma partícula quântica, antes que eu faça uma medida com relação ao estado físico dessa partícula, ela se encontra, antes que eu faça a medida, tá? Ela se encontra em todos os estados físicos possíveis. Quando eu faço a medida, aí sim, todas essas possibilidades, elas colapsam a uma única possibilidade que vai representar a realidade. Eu sei que essa resposta é meio difícil, mas então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina você está do lado de fora de um quarto e tem um amigo seu que está do lado de dentro de um quarto. Você do lado de fora do quarto é um medidor, um observador. Para você que está do lado de fora do quarto, esse seu amigo, ele poderia estar em qualquer posição possível dentro do quarto. Se esse seu amigo fosse um ente quântico, como um átomo, por exemplo, antes que você abra a porta e faça a medida, na verdade, esse seu amigo estaria em todas as posições possíveis dentro daquele quarto. É isso que diz a física quântica. Então, assim que você abre a porta e faz a medida, observa o seu amigo, aí todas essas possibilidades vão colapsar a uma única possibilidade que vai representar a realidade. Então, é isso que o experimento do gato quis colocar. Na verdade, essa ideia ela parece ser tão absurda, você pensar que antes do medidor fazer a medida, que o estado físico de um átomo, ele se encontra em todos os estados físicos possíveis, como esse exemplo que eu dei do teu amigo dentro do quarto, é tão absurdo que aí o Schrödinger colocou esse experimento mental mostrando, olha, então, se eu pôr o gato em determinada condição, ele pode, antes que eu abra a caixa, ele vai estar vivo e morto. Só que a gente sabe que no mundo macroscópico a coisa não funciona assim. Um gato não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Não existe isso. Então foi isso que ele quis fazer. Simplesmente uma extrapolação para fazer um pouco de chacota com essas interpretações tão malucas da física quântica. Você acha que, usando esse exemplo, poderíamos dizer então que a Terra pode ser plana e um globo ao mesmo tempo? As coisas... Não, muito pelo contrário, como eu falei. Isso não se extrapola
para o mundo macroscópico. O que é o mundo macroscópico? É o nosso mundo aqui, das coisas grandes, né? Esse tipo de interpretação só serve para o mundo dos muito, muito, muito pequenos, como elétrons, prótons, átomos, essas coisas. O mundo não pode ser plano e redondo ao mesmo tempo, não faz sentido nenhum isso. Claro, porque sabemos que ele é apenas plano. Sabemos que ele é apenas redondo. Vocês falam que a Terra gira a cerca de 1.600 km por hora. E como isso acontece e não sentimos o vento no rosto? Ok. De fato, é uma pergunta que eu não esperava, porque eu não sabia que você, pelo que vejo, você é terraplanista, então. Eu e todas as pessoas com bom senso. Ok. Bom, vamos tentar responder aqui a sua pergunta. Primeiro, existe Primeiro, vamos lá, né? É observado já, existem várias formas de você observar de que a Terra é um globo estando aqui na Terra, sem precisar propriamente você sair para o espaço, né? Apesar de que a gente já tem fotos de satélites que mostram, enfim. E a gente, de fato, não sente o vento no rosto por uma questão de inércia mesmo. Só que o movimento da Terra em si, que é um movimento acelerado, esse movimento de rotação da Terra, ele movimenta, na verdade, o ar que está aqui e toda, na verdade, toda a corrente de ar, e não só corrente de ar, como correntes marítimas, elas também são governadas pelo fato do planeta Terra estar em movimento. Então, na verdade, eu diria até para você que você sente um ventinho no rosto também pelo fato da Terra estar em movimento. Ou você não sente esse vento no rosto nenhum? Eu sinto o vento no rosto quando está ventando. E por que você acha que a Terra... Por que você acha que venta? Porque quando a Terra ela está suspensa em cima de alguma coisa, ela claramente vai ficar pendendo para um lado e para o outro. Entendi. Não, olha, eu diria para você aqui que dentro do contexto da hipótese de Terra, apesar que não é uma hipótese, né, vamos dizer, né, na verdade isso já é visto, comprovado, consolidado, de que a Terra é uma esfera, de que ela tem movimentos de translação em torno do Sol, rotação em torno dela mesma, em torno de um eixo, né? Isso faz com que correntes de ar se movimentem e, como eu falei, também correntes marítimas. Enfim, é isso. Assim como podemos observar em uma bola que está girando e você está jogando futebol na chuva, a água que cai naquela bola vai respingar em volta. Por que não vemos esse fenômeno acontecendo numa Terra globo? Porque a água que está na superfície não está respingando por todo o espaço e sim presa na Terra. Por conta de uma coisa que a gente chama de gravidade. Por conta de uma coisa que a gente chama de gravidade. Eu sei que normalmente terraplanista não acredita em gravidade, mas, enfim, ela existe. Existem experimentos que comprovam, existem, ao contrário do que vocês terraplanistas gostam de colocar, né? Existem experimentos que comprovam de que massa atrai massa, de fato, né? E é por conta disso. Na verdade, o movimento que a Terra faz em torno, esse movimento de rotação que a Terra faz, tem uma velocidade que, de fato, se você fosse parar para pensar, se não houvesse gravidade, de fato, a água e tudo que existe sobre a superfície da Terra sairia tangente à superfície da Terra. Só que isso tem um valor de força muito pequeno comparativamente à gravidade. Por isso que tudo fica muito grudadinho aqui, por conta da gravidade. Sabemos que você não apenas dá aula no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mas também estudou lá. Esse seu vínculo com o governo, como você acha que podemos confiar na sua palavra, sendo que você é vinculado ao governo? Eu não vejo por que as pessoas não confiarem na minha palavra. É claro, sim, você tem toda a razão. Eu tenho um vínculo com o governo. Na verdade, eu sou um funcionário de Estado, sou um funcionário público, funcionário de Estado, sou professor concursado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e eu estou aqui para servir a população dentro daquilo que foi me posto a fazer. Então, eu não consigo entender muito por que as pessoas não poderiam
confiar em mim, sendo que eu estou simplesmente exercendo minha função de professor e pesquisador ali. Em seu treinamento no governo, você teve acesso a segredos de Estado, como o pouso falso na Lua, você chegou a ir na Área 51? Eu nunca tive acesso a nenhum segredo de Estado, absolutamente. Nunca fui na Área 51, absolutamente também. E até que eu saiba, sim, o ser humano pisou na Lua mais que uma vez, inclusive. Eu acho que não há muito porquê da gente desacreditar disso, né? Enfim. Quero voltar a algo que você falou sobre muitos registros do planeta como uma esfera, mas sabendo o tamanho da NASA e outros órgãos governamentais, você, até tendo acesso a isso pelo seu treinamento, você não acha que seria muito fácil para uma entidade com um orçamento tão grande contratar apenas várias pessoas para forjar esses registros no Photoshop? Eu acho que, na verdade, não existe órgão governamental nenhum que teria interesse em querer esconder da gente de que a Terra não tem o formato de um globo. Por que um governo iria esconder isso? Por que a NASA iria esconder isso da gente? E não só, a gente fala muito da NASA, né? Só que existem outras agências, como a Agência Espacial Europeia, tem uma agência espacial chinesa, tem a Agência Espacial Indiana, e por aí vai. O mundo inteiro tem algumas agências espaciais. Por que absolutamente todo mundo iria querer esconder da gente que a Terra é plana, se caso ela assim o fosse? Não faz sentido nenhum, né? Enfim, e só um outro ponto aqui que eu queria colocar: eu nunca tive treinamento nenhum no governo, tá? Eu cheguei, passei no concurso, virei professor e foi isso. Mas se você tivesse esse treinamento, você diria que com risco de sofrer ameaças ou mesmo de perder o seu pagamento do governo? Não, a questão é que eu não tenho. Se eu tivesse e fosse algo ultra secreto, talvez eu não dissesse, sim, enfim, porque afinal de contas, uma vez que eu seja um funcionário do governo e que eu exerça uma função que seja altamente secreta, eu vou obedecer a rigor aquilo que é me posto, mas não é o caso de um professor do magistério superior. Eu acho que a mensagem ficou bem clara nesse momento. Que mensagem? Não entendi. Quais as condições que você, como astrofísico, veria que possibilitariam que o formato da Terra fosse plano? Eu não vejo condição nenhuma que possibilitaria o formato da Terra ser plano. Não existe essa condição. Simplesmente essa condição não existe. Hoje, a natureza faz com que a Terra e outros planetas tenham um formato esférico. E é assim que é a natureza. Não há como a Terra ser plana, dada a quantidade de massa envolvida, não tem como. Mas vamos fazer um exercício mental. Vamos. Quais as condições que você acha que, mesmo fugindo das suas crenças, possibilitariam que ela fosse plana? Ok, vamos lá. Então, vou entrar na sua aí. Para que a Terra fosse plana, por exemplo, não poderia existir gravidade. A gravidade impossibilitaria completamente que a Terra fosse plana. Aí, talvez desse para conversar sobre isso. Só que, ao mesmo se não houvesse gravidade, o que ia prender a gente aqui? O que nos prende aqui é que a Terra ela está constantemente subindo, então isso nos deixa presos no chão. A Terra está com... vamos lá, eu já não é a primeira vez que eu ouço essa teoria. E eu tenho até um contra-argumento aqui, ó. Vocês, normalmente, os terraplanistas acreditam de que a Terra tenha somente 7.000 anos. Se a Terra tivesse somente 7.000 anos e ela tivesse subindo, como muitos terraplanistas alegam, e aí por isso que a gente ficaria grudadinho aqui, ela teria que estar subindo de forma acelerada para a gente ter essa sensação de gravidade. E a aceleração é igual à variação de velocidade. Se a Terra tivesse sendo
acelerada por 7.000 anos num valor de aceleração igual à aceleração gravitacional, hoje nós estaríamos a uma velocidade que é maior do que a velocidade da luz. Acredito que essa resposta seria ótima para um corte com o título Físico comprova que a Terra é plana. Talvez, mas eu sei que você, sendo uma pessoa honesta, e você não vai fazer isso comigo, eu penso. Voltando aos coaches, como você enxerga o conceito de frequência vibracional? Eu enxergo como um conceito que dita uma grande bobagem, né? Não existe simplesmente frequência vibracional que vai fazer com que o universo mude a sua vida para melhor. Isso não existe. Isso é um grande desserviço que esses coaches fazem, tomando como base interpretações que só servem para questões quânticas, ou seja, do universo muito, muito pequeno. Eu vou citar um exemplo aqui. Por que esse tipo de confusão surge? Começa, você já deve ter ouvido falar alguma vez na tua vida, sobre aquele experimento da dupla fenda. Dependendo do aparato de medida que eu tiver, o que eu vou medir, eu tenho um feixe de elétrons, eu ataco um feixe de elétrons sobre uma fenda dupla, e aí eu posso ter... A gente sabe que elétron, a princípio, é uma partícula. Só que, dependendo de como eu faço a minha medida e dos aparatos que eu tenho, eu posso enxergar o elétron como sendo uma onda, ou eu posso enxergar o elétron como sendo uma partícula. Só que isso não é uma questão de escolha do observador, isso é uma questão de escolha de aparato de medida. Aí, dependendo do aparato de medida, eu vou fazer uma medida desse feixe de elétrons como sendo partícula, dos elétrons como sendo partículas, ou eles se comportando ali como uma onda. Tá? Então, esses coaches, eles querem usar desse tipo de interpretação que só serve para ente quântico para o nosso universo aqui. E eles dizem, então, não, o observador, ele que vai escolher a natureza da medida, que já é uma interpretação equivocada, e aí eles vão dizer que, então, se eu posso escolher a natureza de uma medida que é quântica, eu posso escolher, eu posso ter domínio e controle sobre toda a matéria que existe ao meu redor e sobre o universo que existe ao meu redor, e basta o meu estado vibracional. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando, porque eu sei que isso pode servir, dependendo do corte, vai parecer que eu estou até defendendo. Mas não estou defendendo nada disso. Na verdade, eles fazem, como eu falei, um grande desserviço para ganho próprio, né? Eles querem ganhar o din-din deles ali e enganam as pessoas. É um verdadeiro estelionato que eles promovem. Você acredita, então, quando você fala que isso funciona apenas num campo muito pequeno, você acredita, então, que se eu fosse muito pequeno, eu teria uma chance maior de ter meus sonhos realizados? Eu acho que não. Eu acho que não é o caso. Tá? Eu realmente, agora, eu fiquei um pouco desconcertado com a sua pergunta. Eu não tenho uma resposta aqui, mas se você fosse... Você precisaria, na verdade, ser tão pequeno quanto um elétron, e, nesse caso, você não teria como nem ter consciência para querer ter controle sobre nada. Né? Então, penso que não. E eu, no caso, tenho 1,82 m. Você não acha que isso seria um preconceito com pessoas altas? A física quântica, ela realmente tem preconceitos com coisas que são já um pouco maiores do que um átomo. Ela já tem algum preconceito e ela já não vai servir para fazer uma boa descrição de coisas que sejam já um pouco maiores que átomos e moléculas. Apenas mais um caso de preconceito na ciência. Tudo bem. Ok. Buracos negros. Um buraco negro no espaço, ele seria, como sabemos, por exemplo, um buraco na rua. Seria obrigação da prefeitura consertar. De quem é a jurisdição de fazer conserto de um buraco negro? A jurisdição de fazer conserto de um buraco negro.
eu penso que não exista essa jurisdição. Realmente foi uma coisa que o universo se conduziu à existência desse tipo de buraco, que eventualmente pode engolir muita coisa ali que esteja num limite de proximidade, e eu acho que isso não tem conserto não, viu? Eu acho que eles vão ficar ali e a gente não tem muito o que fazer, não. Nem rezando muito. E como você vê a possibilidade de existência de seres extraterrestres? Olha, existem áreas muito sérias dentro da ciência, por exemplo, a astrobiologia, que estuda de forma muito séria e contundente a respeito da possibilidade da existência de vidas em outros planetas, né? E até mesmo em algumas luas, em outros planetas do próprio sistema solar. Então, hoje, existem muitos telescópios e, na verdade, muitos cientistas envolvidos nesse tipo de pesquisa em busca de assinaturas de vida que dizem quanto a possibilidade da existência de vida em exoplanetas e, enfim, em diversos lugares. Mas eu diria para você que a existência de vida, não propriamente vida inteligente, mas mesmo vida bacteriana, é algo que já quase que consolidado no contexto da ciência, e muitos acreditam que é uma questão de poucos anos para a gente confirmar, de fato, a existência de vida em outros mundos. E você acha que assim que for confirmada essa existência de vida, vamos poder ter um contato maior com eles? Eles vão ser amigáveis? Como eu falei, na verdade, eu estou falando de vida microbiana. O que a ciência busca hoje, de forma mais séria, de forma mais contundente ali, é busca de vida microbiana, de assinaturas de vida bacteriana e outros tipos de vida mais microscópicos em outros planetas. E existe também aquele pessoal que faz buscas de sinais de vida, de civilizações tecnológicas. Existem aí alguns radiostelescópios e alguns cientistas que estudam, sim, essa possibilidade. Tem até um misterioso sinal que ficou muito conhecido, que é o tal sinal WOW, que, até que eu saiba, ainda não há uma explicação assim mais convincente a respeito da origem desse sinal. Alguns acreditam que pode ter sido, sim, um sinal vindo de uma civilização inteligente, só que, de fato, e do ponto de vista científico, a gente não tem absolutamente nada que aponte para a existência de vida inteligente fora da Terra. Quando você fala que esse tipo de vida é realmente muito pequeno, podemos dizer que eles estão vivos e mortos ao mesmo tempo? Não, não, não. Acho que você está fazendo confusão com a questão da física quântica aí. E não é o caso. Não é o caso. Eu vejo que você não entendeu muito bem aí o experimento mental do gato Schrödinger, mas não é o caso. Se a gente encontrar vida, é porque está viva, né? Certamente. Esta foi uma conversa esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, podemos ver que a ciência não tem as respostas para o universo, mas o movimento anti-ciência sim. Mesmo assim, gostaria de agradecer o nosso convidado. Obrigado, César. Bom, de fato, você está certo. A ciência ela não tem resposta para tudo mesmo. Na verdade, a gente trabalha e estuda muito para buscar responder algumas coisas, só que às vezes, e muitas vezes, em cima de respostas, o que surgem são muito mais perguntas. É assim que funciona a ciência, e é isso que faz a ciência ser ciência dentro do contexto de seu método, né? Ao contrário da anticiência, onde vocês encontram verdades absolutas e irrefutáveis, e isso realmente faz disso que vocês promovem a verdadeira anticiência, porque a ciência não existem teorias que sejam irrefutáveis. Mesmo assim, mesmo com essa loucura toda desse debate aqui que a gente fez, gostei muito de te conhecer, gostaria de agradecer o convite, afinal de contas, eu, como cientista e divulgador científico, me sinto na obrigação em levar a palavra da ciência a todos os lugares
possíveis. Então, agradeço aqui a oportunidade, espero ter convertido aí alguns dos seus adeptos. Obrigado.